Tá bom, Jéssica? Daqui a pouco a gente volta com você. 30 novos leitos clínicos para tratamento de pacientes com a Covid-19 disponíveis em Guanambi. O hospital de campanha foi inaugurado ontem e é o primeiro da região. Idosos que precisam tomar a segunda dose da vacina em Vitória da Conquista e que não têm veículos estão enfrentando um problema. A vacina só está sendo aplicada em quem vai de carro. Muita gente chateada e querendo saber como é que a prefeitura vai resolver isso. Não é possível o idoso ir para a fila e, porque não tem carro, deixar de tomar a vacina. Vamos falar também sobre as doses da vacina que não foram enviadas para a Vitória da Conquista. Quando é que as novas doses vão chegar ao município? Vamos falar também de saúde da pele, dias quentes e sol a pino. O que fazer para evitar problemas? A série sobre a dengue. Em alguns casos, os sintomas da doença se parecem com os da Covid-19. Páscoa lembra ovos de chocolate. E mesmo com a crise, as lojas especializadas esperam um aumento nas vendas dos ovos de chocolate em relação a 2019. Expectativa muito boa, tem gente esperando aí zerar a loja, o estoque da loja. Esses e outros assuntos no Bahia Meio Dia, que segue em sua televisão. Doze em ponto, foi inaugurado ontem em Guanambi o primeiro hospital de campanha da região. O hospital é uma parceria da Prefeitura de Guanambi com a Universidade Ânima, UniFG. Os 30 novos leitos clínicos chegaram num momento muito importante em que todos os leitos para atendimento à Covid no município estão com 100% de ocupação. O hospital de campanha de Guanambi foi inaugurado ontem. O prefeito Nilo Coelho participou da cerimônia, que foi restrita a algumas autoridades e imprensa. O hospital de campanha, que é o primeiro da região sudoeste, é resultado de uma parceria entre o município e a Universidade Ânima UniFG. O hospital vai disponibilizar 30 novos leitos clínicos. Extremamente importante quando o setor privado ele entende a questão do setor público e das suas necessidades. Então, essa parceria da Ânima UniFG trouxe para a gente a possibilidade de criar com celeridade todos esses leitos. São 31 leitos com estrutura invejável para um hospital de campanha. Localizado na Avenida Barão do Rio Branco, em espaço novo e amplo, com 2 pavimentos e já mobiliado com equipamentos, foi adequado para o atendimento médico em menos de 8 dias. No local, funcionava a clínica universitária da instituição de ensino superior. O espaço foi cedido sem custos para o município. Eu não tenho dúvida, quando a população se une, quando os homens, as mulheres, os profissionais se unem, o resultado tem que ser positivo. Nesse momento crítico, onde vidas estão em risco, nós podemos pensar em um novo lema para agregar o que nós já temos. Então, nesse momento, é importante não medir esforços para salvar vidas. A instalação do novo hospital de campanha é um alívio para os pacientes com Covid-19 em Guanambi. A rede pública de saúde atingiu o limite. Segundo o último boletim epidemiológico, os leitos no pronto atendimento à Covid e no hospital municipal estão com 100% de ocupação. Com a ampliação dos leitos, a expectativa é reduzir a pressão hospitalar que o município vem passando. A abertura dos 30 leitos clínicos de Covid traz um pouco de esperança, mas a população tem de continuar com os cuidados. Não adianta também a gente abrir leito e a população não ter os cuidados, porque se continuar do jeito que está, vai lotar essa de novo e a gente vai continuar sem ter onde colocar as pessoas. São mais de 15 mil casos de Covid confirmados em Guanambi. Infelizmente, 31 pessoas perderam a vida para a doença. Para tentar conter o avanço da Covid-19, a Prefeitura de Guanambi adotou medidas mais restritivas desde o dia 1º de março. Só pode funcionar com atendimento ao público serviços considerados extremamente necessários. Caso de farmácias, clínicas médicas, supermercados, padarias, açougues. A outra parte do comércio pode atender por delivery, mas lojas de vestuário e calçados, por exemplo, não podem fazer entrega na porta do estabelecimento. Além dessas medidas, Guanambi tem toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. A venda de bebida alcoólica está proibida até o dia 15 de março. Agora uma boa notícia que vem de Jequié. O município não registrou mortes por Covid-19
Nas últimas 24 horas, 29 novos casos da doença foram confirmados. O número de casos ativos caiu finalmente, né? Estava em mais de 1.000 há não sei quanto tempo, agora são 798 casos, 798 pessoas se recuperando da doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI continua muito alta em Jequié, 97%. Vacinômetro da Cidade Sol, a primeira dose apenas 9.050 pessoas tomaram até agora. A segunda dose foi aplicada em apenas 2.703 pessoas. Mais 2 mortes em Vitória da Conquista causadas pela Covid-19. Um homem de 66 anos, morador do bairro Santa Cruz, e um homem de 29 anos, morador do povoado do Choça. O número de pessoas que perderam a vida para a Covid sobe para 336 em Vitória da Conquista. O número de novos casos da doença é o maior das últimas semanas, 228 em 24 horas, né? 228 novos diagnósticos de Covid nas últimas 24 horas. 472 pessoas estão em recuperação. Os leitos clínicos estão com 60% de ocupação e os leitos de UTI 85,7%. Esse foi o boletim da Prefeitura divulgado ontem, mas agora de manhã, a Secretaria de Saúde do Estado atualizou esses números. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Vitória da Conquista, segundo a CESAB, está em 94%. No Hospital Geral está em 100%, tudo ocupado. No São Vicente também. No HCC a ocupação é de 80%. Então, o resumo disso tudo é: hoje só temos 4 leitos de UTI disponíveis para toda a região, na rede pública, aqui em Vitória da Conquista. Uma situação que é para lá de preocupante, não é? E como a gente disse ontem, o Comitê Gestor da Crise da Covid-19 anunciou que estuda a flexibilização das medidas restritivas para frear a contaminação do vírus no município. As medidas atuais são toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã e nos finais de semana só os serviços considerados essenciais funcionam. E o toque de recolher também vale nos fins de semana. Mas a pergunta é: se o cenário da pandemia é crítico no Brasil, né? Ontem, mais de 2.200 mortes em 24 horas. Situação crítica em Salvador. O secretário de Saúde de Salvador disse que a capital deve entrar em colapso de hoje para amanhã. O estado da Bahia não está diferente. Guanambi abrindo o hospital de campanha. É hora de Vitória da Conquista baixar a guarda em relação aos cuidados com a Covid-19? A repórter Ariela Bonfim está com o coordenador do Comitê Gestor de Crise, o Cairan Rocha, que vai falar para a gente agora sobre essa e outras questões, né, Ari? Boa tarde. Oi, Judson, boa tarde para todo mundo acompanhando a gente. É justamente isso, o Comitê Gestor de Crise se reuniu ontem, hoje pela manhã teve mais uma reunião para justamente ver a viabilização da flexibilidade dessas medidas. E é sobre isso que a gente vai falar agora com o coordenador do Comitê Gestor de Crise, Cairan Rocha, que está aqui com a gente. Cairan, Judson fez uma pergunta ali do estúdio, né? A situação que o município está enfrentando é bastante delicada. A gente teve 12 mortes de sexta-feira para cá, ou seja, em menos de uma semana. A gente está com mais de 100% a gente está com 100% de ocupação, tanto no Hospital Geral quanto no São Vicente. Apenas 4 leitos vagos no Hospital de Clínicas de Conquista. É um momento para a gente falar de flexibilização? Bom dia a todos, né? Bom dia, Júlio, bom dia, Ariela. Na verdade, quando a gente fala de flexibilização, a gente não fala de afrouxamento das medidas, e sim de alteração e ajuste em algumas medidas que foram impostas, né, pelos decretos estaduais, e que nós, através do nosso núcleo de saúde, estamos avaliando a efetividade dessas medidas no nosso município. A gente sabe, o boletim estadual fechou há pouco, com 94% de ocupação dentro de Vitória da Conquista, né? A gente ressalta, inclusive, que essa ocupação ela é feita, né, na sua grande maioria, por pacientes da nossa regional de saúde, o que nos traz a reflexão, né, e da ausência da abertura dos leitos, que foi compromisso do governo do estado lá atrás, da abertura dos leitos em Caetité, que ainda não foram abertos, e que isso continua ocasionando uma pressão no sistema de saúde da região sudoeste. Mas assim, voltando à flexibilização, aos ajustes das medidas, o que nos fez trabalhar nisso, ontem nós nos reunimos com o Comitê de Gestão de Crise, hoje nos reunimos com o Comitê Institucional, onde a gente tem representação de diversos setores da sociedade de Vitória da Conquista, na verdade com a intenção de apresentar, né, os números, os índices de controle da pandemia durante esses 20 dias, desde o dia 19, que começaram a valer o toque de recolher e outras medidas dentro do município, né, impostas pelo governo do estado.
Nosso ritmo de transmissão não teve alteração nesse período. A taxa de ocupação de leitos dentro do nosso município continua, né, semelhante à do momento de implementação dessas medidas, então o nosso questionamento vem nesse sentido. A gente sabe que foram medidas impostas na tentativa de controlar os índices da pandemia dentro do nosso município, mas o questionamento que a gente tem feito e está oficializando hoje à tarde ao governo do estado é: se o ritmo de transmissão não diminuiu e, consequentemente, a taxa de ocupação não tem diminuído, até que ponto, né, estão sendo efetivas essas medidas dentro do nosso município? Não bateram martelo com relação a quais medidas flexibilizar? Na verdade, a gente tem um leque de sugestões para levar à prefeita, né, hoje no período da tarde, para que ela possa avaliar e, junto com o Comitê de Gestão de Crise, decidir quais medidas serão implementadas. Mas um exemplo que a gente traz claro, né, e que levou ao nosso questionamento, a ideia principal em um momento de pandemia é se diminuir as aglomerações. A instituição do toque de recolher, se iniciando às 20 horas, tem causado, e a nossa equipe de monitoramento e fiscalização, por exemplo, tem verificado isso, tem causado uma grande aglomeração nos pontos de ônibus, já que todos os setores estão fechando praticamente no mesmo horário, e tem também causado, por exemplo, nos grandes supermercados, uma grande aglomeração nesse período entre as 18 e 17h30, já que todo mundo tem um período muito curto para fazer uma compra, para adquirir algum item necessário. Então, por exemplo, né, o prolongamento do início desse toque de recolher para um horário um pouco mais tarde é uma das principais medidas que a gente está propondo hoje à tarde para a prefeita em exercício. Coordenador Judson tem uma pergunta. Pode falar, Judson. Ariela, se os ônibus estão cheios, a solução não seria aumentar a oferta de ônibus nesses períodos de demanda? Como é que a gente justifica flexibilização de medidas porque os ônibus estão cheios? E outra, como é que as medidas podem não ter efetividade em Vitória da Conquista se o Brasil inteiro está adotando as medidas? Agora há pouco, o cientista Miguel Nicoleles, falando ao programa da Fátima Bernardes, reforçou a importância dessas medidas. Está todo mundo tentando diminuir índice de Covid-19 com medidas restritivas. Por que só aqui não funciona? Ok, Judson está questionando o seguinte: se está havendo aglomeração nesses horários nos pontos de ônibus, não seria o caso de disponibilizar mais ônibus e flexibilizar as medidas no momento que o Brasil está passando, né, de uma situação tão crítica? Será que seria uma decisão de fato assertiva? Olha só, primeiro, a aglomeração não está sendo dentro do transporte público, né? A gente está com a nossa capacidade máxima de oferta de ônibus nos horários de pico, né, que é no início da manhã e no final da tarde, ofertando isso para a população. O que a gente fala são, por exemplo, todos os setores estão saindo praticamente no mesmo horário, entre as 18 e as 17 horas. Isso está causando, né, uma aglomeração em um horário que comumente não causava. Então é isso que a gente está colocando. Quando a gente fala de propor novas medidas, né, o que a gente sempre colocou todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia, com a Covid-19, e qualquer medida implementada, ela tem a possibilidade de dar certo ou de não dar certo. O que a gente vem questionando e está questionando nesse momento o governo do estado é: dentro de Vitória da Conquista, os números não apresentaram melhora, o ritmo de transmissão não diminuiu, nossa taxa de ocupação de leitos continua na mesma proporção de 20 dias atrás, e a gente tem percebido algumas aglomerações que comumente não aconteciam. Mas, coordenador, todos os cientistas e especialistas estão incentivando o endurecimento dessas medidas. A gente não está indo na contramão disso? Olha, na verdade a gente não está indo na contramão disso, porque na verdade a gente em nenhum momento está falando de afrouxamento de medidas, e sim de alteração. Um exemplo: alguns defendem o lockdown e o isolamento social. Outra taxa dos cientistas, conselhos regionais de medicina, a própria Organização Mundial de Saúde, fala do distanciamento social. O que a gente está tentando implementar dentro de Vitória da Conquista é o distanciamento social e evitar as aglomerações. Se uma medida que tenta conter o vírus está causando maior aglomeração, essa medida não está atingindo o seu objetivo. Mas, coordenador, esses dados também demoram a aparecer de fato, né? A gente tem 20 dias, já são suficientes para... Olha, o vírus tem um período médio de 3 dias de incubação e nos próximos 8 dias ele se manifesta, né? Se a gente tem hoje 20 dias e esses 20 dias foram incapazes, inclusive, de trazer uma diminuição no ritmo de transmissão e trazer uma diminuição na taxa de ocupação, o que a gente entende, o núcleo de saúde entende, é que 20 dias já seria um tempo razoável para que se apresentassem resultados dessas medidas implementadas no dia 19 de fevereiro. Coordenador, muito obrigado pela sua participação. É isso, Judson, como o coordenador disse, hoje vai haver mais uma reunião para apresentar para a prefeita em exercício de Vitória da Conquista quais medidas podem ser flexibilizadas aqui no município. A gente, é claro, segue acompanhando. Volto contigo.
É isso, Ariela, e tudo feito com bom senso, né? Dizem que o bom senso é irmão gêmeo da sabedoria. Que seja feito o que for melhor para a comunidade como um todo. Obrigado pelas informações, eu te chamo daqui a pouco. Hoje de manhã nós recebemos algumas queixas na redação do Bahia Meio Dia de pessoas que já estão no período de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mas não estão conseguindo receber o imunizante simplesmente porque não tem carro. A vacinação da segunda dose está sendo feita no formato de drive-thru. E quem chega simplesmente não é vacinado, quem chega a pé. Sabe o que é que tem a fazer para entrar? Desculpa. A pessoa tem de pedir a alguém para entrar no carro, né? E seguir para receber a vacina, porque se for a pé, não recebe. Dona Cátia Carvalho esteve lá hoje de manhã com o pai dela, de 87 anos, e ficou indignada com a situação. Pode rodar. A quadra da Fainol fechou, o pessoal que não tem carro, eu vi que meu pai vai vacinar, chegou aqui, ó, não corre o risco de não vacinar, porque a gente não tem carro. Olha como é que tá, olha a fila. Eu quero saber como que vai fazer o pessoal que não tem carro para vacinar, um idoso de 97 anos. E aí, como fica o pessoal que não tem carro? Pois é, lembrando que os pontos onde as pessoas que não têm veículos eram vacinados ou vacinadas foram fechados, como a quadra da Fainor, por exemplo, que nós mostramos aqui no Bahia Meio Dia. Como é que fica essa situação em Ariela? O pessoal que está a pé tem direito de tomar vacina, já está no tempo da segunda dose. E aí? Pois é, Judson, a situação é delicada. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura e eles informaram o seguinte, que o drive-thru continua só para carros e que amanhã será retomada a vacinação de primeira dose aqui no município e essas pessoas que estão agendadas para tomar a segunda dose e que estão a pé poderão ir aos pontos fixos que vão voltar a funcionar a partir de amanhã. Inclusive, já aproveito para atualizar a situação da vacina aqui no nosso município, porque ontem a gente divulgou que Vitória da Conquista e mais 193 municípios aqui da Bahia ficaram sem receber doses novas da vacina, porque, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, não tinham atingido 85% da vacinação, né, das doses que haviam chegado. Vitória da Conquista recebeu 15.430 doses, segundo a Prefeitura, aplicou todas elas, mas no site, no sistema de informação do Programa Nacional de Imunização, não estava constando isso, estava constando apenas 82%. A Prefeitura informou que estava encontrando dificuldades para lançar esses dados no site, justamente porque o site estava instável e não estava atualizando em tempo real. Mas ontem mesmo o site foi atualizado, Vitória da Conquista alcançou então a marca de 94% dessas doses aplicadas. E hoje a Secretaria de Saúde do Estado mandou uma nota para a gente informando que esses municípios que atingiram 85% da vacinação, eles vão receber novas doses da vacina até amanhã. Então a gente foi informado que amanhã a Vitória da Conquista vai receber 3.490 doses da vacina e vai retomar então a vacinação de primeira dose. A gente só não sabe ainda qual vai ser a faixa etária que vai receber essas doses, mas a partir de amanhã chegam novas doses. Então, para o pessoal que ainda está tomando a segunda dose, porque ela ainda está sendo aplicada no comando de policiamento da região sudoeste, essas pessoas que não conseguiram, que não têm carro, elas vão poder aplicar a segunda dose nos pontos fixos, que é o caso da Fainor, por exemplo, mas tem outros pontos fixos também que a Prefeitura vai divulgar. Então a gente está aguardando então chegar 3.490 doses para a Vitória da Conquista amanhã. Volto contigo, Judson. Tá bom, Ariela, daqui a pouco eu volto contigo ainda, direto da Pracinha do Gil. Você que está acompanhando essa semana aqui no Bahia Meio Dia, uma série de reportagens sobre a dengue em Vitória da Conquista, né? Sabe que 2020 não foi um ano fácil. Além da Covid-19, a dengue também movimentou os hospitais da cidade. Em alguns casos, as duas doenças apresentam sintomas parecidos, dificultando o diagnóstico e o início do tratamento adequado. É o que você vai ver agora na terceira reportagem da série. Em 2020 foi um ano marcado pelo coronavírus. Centenas de vidas foram perdidas para a doença. Embora o foco de muitas ações tenha sido a Covid-19, um outro vírus não deixou de existir.
Dengue e Covid movimentaram hospitais. Foi um ano de combate nada simples das duas doenças e de diagnósticos ainda mais complexos. O diagnóstico ideal para a dengue, para a zika e chikungunya continua sendo a PCR em tempo real, que é a mesma metodologia usada para o coronavírus. Existem os testes sorológicos que identificam anticorpos, né? E vários lugares usam esse teste. Qual que é o problema do teste sorológico? É a presença, né, de falso positivo, ou seja, aquilo eu vejo um anticorpo, mas aquele anticorpo não é contra a dengue, na verdade pode ser contra um Covid, mas isso pode acontecer. Então, assim, não que o teste sorológico não seja bom, mas ele é passível de erro. Com sintomas iniciais muito parecidos, médicos e profissionais da saúde tiveram que redobrar a atenção na hora de avaliar pacientes. O profissional que está atendendo um paciente com quadro viral, ele tem inúmeras possibilidades hoje de possíveis diagnósticos. Então, assim, distinguir um do outro é importante, porque a condução muitas vezes é diferente. E ainda há as reações cruzadas, pacientes que têm Covid e que testam positivo para dengue. Então, é preciso uma análise mais profunda, né, para esse diagnóstico ser bem confirmado. Covid e dengue estiveram presentes em grande número por toda a região. Depois de Vitória da Conquista, as 5 cidades que mais registraram casos de dengue foram Brumado, Jaguaquara, Jequié, Caetité e Boquira. Logo no início da pandemia da Covid na região, a dificuldade de diagnóstico fez com que muitos casos fossem conduzidos como dengue. Logo no início da pandemia, em março mais ou menos do ano passado, nós tivemos um paciente com Covid, que depois nós procuramos retrospectivamente os exames dele e viu que ele testou positivo para dengue e que no início da doença ele foi conduzido como dengue. Ter o diagnóstico correto faz toda a diferença na condução de qualquer doença. É complexo e perigoso um caso de Covid ser diagnosticado como dengue. Não vai se proceder com essas pessoas as medidas que deveriam ser em relação ao paciente com coronavírus. Então, ela vai para casa, sem ter que fazer o isolamento e tudo, porque se acha que ela está com dengue. Na verdade, ela pode estar com uma outra coisa. Isso, obviamente, que envolve a questão do teste, envolve também uma boa clínica feita pelo médico, né? Uma análise bem criteriosa. A análise da capacidade respiratória e a tomografia têm ajudado profissionais da saúde a distinguir as doenças. Mas nem tudo é tão simples assim. Em alguns casos, o paciente com Covid pode não manifestar dificuldade respiratória e, mesmo assim, continua a passar o vírus. E pesquisadores já encontraram aqui na região pacientes com os 2 vírus, dengue e Covid. Pela PCR, que é o método mais importante, né, assim, para a questão do diagnóstico, a gente viu pacientes infectados com os 2 vírus, tanto com coronavírus quanto com dengue. Agora, esses pacientes evoluíram bem, então as pessoas podem acessar os estudos e ver que a evolução desses pacientes foi uma boa evolução. Os cientistas ainda estão aprofundando os estudos sobre a relação entre o vírus da dengue e Covid e suas reações dentro do organismo. Enquanto isso, ao aparecer sintomas, as orientações continuam as mesmas. Primeiro, o conselho que eu daria é procurar o serviço de saúde, primeiro para saber se de fato é dengue ou se a gente pode estar lidando com uma outra virose, né, uma outra doença, até porque existem hoje outras possibilidades. E jamais se automedicar, né, e se for diagnosticado com dengue, acatar, obedecer às orientações médicas. 2020 foi o ano com o maior número de casos de dengue em Vitória da Conquista, um aumento de 2.000% em relação a 2019. Amanhã, a última reportagem da série vai mostrar o trabalho incansável dos agentes de endemias no combate ao mosquito Aedes aegypti, trabalho que ficou mais difícil por causa da pandemia da Covid-19.
Noite quente, o sol já brilhou nas primeiras horas da manhã. Estou aqui com imagens ao vivo da nossa câmera lá no alto da torre, na Serra do Piripiri. A cidade está completamente ensolarada, não tem nuvens nesse trecho que nós estamos vendo, da zona oeste agora para o lado leste. É o sol nesse finalzinho de verão, brilhando com tudo. Temperatura média agora 29 graus. Vamos conferir a previsão no mapa. Segue o sol em Vitória da Conquista nesta quinta-feira com máxima de 34 graus, temperatura mínima de 18. Amanhã e sábado tudo igual, não deve ter chuva e o calorão segue com a temperatura máxima em 35 graus e a mínima em 18. 12h24, o verão termina no dia 20 de março, mas a impressão que a gente tem é que esses últimos dias em Vitória da Conquista têm sido os mais quentes desde o início da estação. A estação esse ano foi amena aqui, mas agora esquentou de uma vez. Os termômetros têm marcado temperaturas de até 34 graus, com sensação térmica ainda maior, o que é muito difícil de acontecer por aqui. Além do desconforto, o tempo abafado, quente e seco acaba também afetando a pele da gente. Por isso, nós convidamos uma dermatologista para dar algumas dicas para amenizar os efeitos, né, Ariela, desse calorão, do sol forte e evitar problemas maiores também no futuro. Quais são, então, os cuidados que nós devemos ter nesses dias quentes? Pois é, Judson, tá quente, muito quente, como você disse, a gente está com temperaturas aí marcando até 34 graus, não é tão comum aqui para Vitória da Conquista, e tanto sol assim, principalmente as pessoas que se expõem, precisam tomar alguns cuidados. Para falar sobre esses cuidados, a gente está aqui com a dermatologista, a doutora Cristiane Valera, que vai dar essas dicas pra gente. Então, doutora, primeiro eu queria que a gente falasse sobre esse calor, né? De que forma as temperaturas elevadas, elas prejudicam a nossa pele? Bom, as temperaturas elevadas, elas nos prejudicam de diversas formas, né? Então, a gente tem um risco aumentado de queimadura solar e isso pode desencadear no futuro um câncer de pele. E no momento, pensando nesse momento atual, a gente pode ter um aumento do número de micoses cutâneas, porque você vai ter um aumento da umidade e da oleosidade da pele, facilitando o aparecimento dessas micoses. Falando de proteção, né? A gente sabe que o protetor solar, ele é fundamental, esteja nublado ou esteja sol assim. Como é que a gente pode se proteger, né? Além do protetor, inclusive. Bom, a gente pode fazer a proteção física, né, e a proteção química com o protetor solar. Esse protetor ele deve ser reaplicado pelo menos 3 vezes ao dia se estivermos em ambiente fechado. Se estiver exposto, né, estiver trabalhando na rua ou num local com uma temperatura muito elevada ou com muita luz, ou se você transpirar demais, esse protetor ele tem que ser reaplicado a cada 2 horas. A gente também pode ajudar na fotoproteção usando roupas de manga, de preferência tecidos de algodão, de cores claras, porque vai ajudar a absorver tanto o suor, né, quanto o calor e a própria radiação. E pode ser usado também os chapéus, que são importantes. Não esquecer do uso do óculos de sol, porque ele vai fazer uma proteção dos olhos, evitando uma catarata no futuro. E tem que se cuidar, né, doutora? Até porque a radiação, ela é acumulativa. Tomou sol em algum momento da vida, essa conta pode vir também a qualquer momento. Sim, a radiação solar, ela é acumulativa. Se sabe que 80% da radiação solar que vamos acumular durante toda a vida é até os 20 anos de idade. Então, tem que usar o protetor, porque senão a conta chega. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Então, aí, essas dicas preciosas, Judson. Pois é, Arielle, às vezes quando a conta chega é bem desagradável, né? Então vamos tomar todos os cuidados. Obrigada, doutora. Também segue o calor na região nesta quinta-feira e tem previsão de pancadas de chuva em algumas cidades. A previsão agora no mapa é para Pindaí, Ibicoara e Itajibá. Tempo firme em Itajibá nesta quinta, calor também na Zona da Mata, não é? Com a temperatura máxima em 31 graus, a mínima em 19. Na Chapada tá quente também em Ibicoara. Agora de tarde a maior temperatura deve ser de 33 graus. À noite refresca um pouquinho e a mínima é de 17. Previsão de chuva com raios e trovoadas em Pindaí, mas com sol e calor. Variação térmica entre 19 e 31 graus.
12h28, antes de passar a bola para a Jéssica Senra e o Wanderson Nascimento, vamos dar uma olhadinha no tempo agora, ao vivo aqui na Praça Orlando Leite, a pracinha do Gil, no bairro Recreio, em Vitória da Conquista. A gente está vendo que tem uma turma ali se abrigando do sol, ali na sombra da árvore, né? Realmente o sol está bastante quente, céu de brigadeiro, como dizem por aí. Olha só, para hoje não tem previsão de chuva em Vitória da Conquista, uma bela imagem da pracinha do Gil. Jéssica, depois do intervalo, é com você. Tá cansado de ficar em casa? Frustrado por não poder sair com essa pandemia? Pois eu fico frustrado, assustado com os pacientes que podem não conseguir entrar nos hospitais. Pacientes que chegam em estado grave, sofrendo nas ambulâncias, mas podem não encontrar leitos. Enquanto alguns querem sair para curtir e se aglomerar, outros precisam entrar para viver. Cansou do coronavírus? Acorde, pois o vírus ainda não cansou de fazer vítimas. A Maxi Cola agora é Maxi Plus. Argamassas, rejuntes, texturas, tintas e muito mais. A nossa família cresceu, agora somos Plus. Estamos abrindo caminho para o futuro. Um novo nome, a mesma tradição. Tem sempre um produto Maxi Plus que resolve.